Oi, meus queridos da 101, muita saudade de vocês. Bom, hoje nós vamos ver esse tema aqui, ó. Modelos atômicos, modelo atômico de Bohr e números quânticos. Gente, com isso aqui, nós ingressamos na matéria do ensino médio. Até o presente momento, nós estávamos revisando matéria da 91 e dando uma aprofundadinha em alguns pontos, mas basicamente era ainda assuntos do ensino fundamental. Hoje é o ingresso no estudo do ensino médio mesmo, com esses números quânticos, que eu vou começar explicando aqui pelo modelo de Bohr. Bom, os modelos atômicos que nós vimos até agora, nós vimos que primeiro os filósofos gregos falaram sobre o átomo, colocaram o nome de átomo, que hoje estaria errado, né? Que átomo quer dizer não divisão, e nós sabemos que o átomo hoje é divisível. Depois nós vimos o modelo atômico do Dalton, do Thomson, do Rutherford, com a experiência dele. E aí, o Rutherford disse que o átomo tinha um núcleo e uma eletrosfera onde ficavam os elétrons. E o Bohr, ele concorda com o Rutherford, diz que está certo, é isso mesmo, tem um núcleo, tem eletrosfera, núcleo com prótons e nêutrons, eletrosfera com os elétrons, mas ele acrescenta, ele diz, não, a eletrosfera não é uma camada só, são várias, depende do tamanho do átomo, porque conforme o número atômico, vai ter o número atômico é igual ao número de prótons no núcleo, e num átomo neutro é igual ao número de elétrons da eletrosfera. Então imagine, um átomo de hidrogênio ele tem número atômico 1, isso significa que ele tem um próton e tem um elétron. Então ele tem uma camada só. Mas se a gente observar o átomo de chumbo, ele tem 82 de número atômico. Então ele tem 82 prótons no núcleo e tem 82 elétrons na eletrosfera. E isso não é uma camada só. Isso é distribuído nas camadas que vocês viram ainda no nono ano, que são as camadas K, L, M, N, O, P, Q. Então, conforme o número atômico, é o número de prótons no núcleo, e o número de elétrons na eletrosfera, e o número de camadas. E quanto mais camadas tiver um átomo na sua eletrosfera, maior é esse átomo. Então, um átomo de hidrogênio é muito pequenininho, porque tem uma camada só, mas um átomo de chumbo já é um átomo maior. Nós vamos ver por que então aqui. Então, olha só, no ano passado vocês viram que as camadas, então, é K, L, M, N, O, P, Q, e que cabe nessas camadas, na camada K cabem 2 elétrons, na L 8, na M 18, na N 32, na O 32, na P 18 e na Q 8, certo? Então, isso aqui é convencionado. Então, os químicos se reúnem e fazem convenção, que nem convenção das bruxas, assim. As camadas são de K até Q e cabe de 8 a 18 elétrons, dependendo de quantos elétrons esse átomo tem no total. Bom, por exemplo, depois nós vamos ver em exercícios, mas, por exemplo, se a gente tem assim, ó, um átomo de potássio, que é 19, ele vai ter 2, 8, aí sobra 10, sobra 9, que aqui deu 10. 9 para 19. Mas nenhum átomo tem mais que 8 elétrons na última camada. Então, eu vou colocar que ele tem 8 e o resto na camada seguinte. Então, 8, 8, 16, 17, 18 e 19. A distribuição em camadas do potássio, dos elétrons do potássio, seria assim. Ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na L, na M tem 8 também e tem 1 na N. Tá? Então, isso aqui é o máximo que cabe de elétrons em cada camada, mas ele pode ter menos elétrons, não necessariamente aquele total ali. Muito bem. E aí, o que o Rutherford observou, aliás, o Bohr observou? Ele fez umas conclusões diferentes do Bohr, ele acrescentou coisas. Então, ele disse assim, que os elétrons, quando eles estão girando na sua camada certa, eles, inclusive, contrariam a lei da física isso. Eles se movimentam sem gastar nada. Então, se eu tenho um elétron que ele está aqui e ele está se movimentando ali, girando,
Se ele está na camada dele, certinha, ele não ganha nada, quer dizer, ele não perde nada para se movimentar. Ele fica girando, girando, girando e ele não perde nada. Você chama isso de energia estacionária. Ele tem uma energia estacionária. Mas ele pode ganhar energia do meio externo. Então ele pode ganhar uma energia através de luz, através de calor. Ele ganha uma energia extra. Bom, cada camada dessas aqui tem um valor energético. Então, se o átomo ganhar uma energia a mais, não comporta aquela energia naquela camada. Então, vamos imaginar que esse elétron aqui, ele ganhou uma energia extra. Bom, para a camada. Então, ele vai pular da camada, ele vai para a camada seguinte. Porque lá a energia cresce nesse sentido, ó. Então, lá naquela outra camada a energia é maior. Muito bem, ele pula de camada. Mas ele pula de camada só para gastar essa energia excedente, porque ele quer mesmo ficar na camada dele. Então, ele pula, mas ele vai lá, gasta e ele volta para a camada dele. Quando ele voltar para essa camada dele, ele vai emitir uma luzinha, que a gente chama em química de quantum. Por isso que depois vem números quânticos. Um quantum de energia, um pacote, uma energia X. Tá? Isso aqui, inclusive, é que dá origem aos fogos de artifício. Então, nos fogos de artifício, tem vários elementos que estão, no momento, os elétrons deles, por causa do calor, eles estão trocando de camada, estão ganhando energia e estão voltando. Quando volta para a sua camada, lança uma luz. E essa luz tem cor característica do elemento. Então, eu já mostrei para vocês lá no laboratório por exemplo, o cobre é uma luz linda, esverdeada. O sódio é alaranjado e por aí vai. Então, conforme a luz do elemento, a luz característica, a gente vai enxergar nos fogos de artifício aquele monte de luz colorida bonita. São elementos diferentes cujos elétrons estão voltando para suas camadas de origem depois que eles tinham ganho energia extra e eles devolvem. Tá? Então, isso o Bohr que explicou isso e que vai ter exercício para vocês fazerem sobre. Bom, aí a gente começou então a ver números quânticos, nosso próximo assunto, que é referente a esses quântum de energia. Então, esses números quânticos, eles dão o endereço do elétron. Tem 4 números quânticos, tá? O número quântico principal, representado por N, ele diz qual é a camada que esse átomo está, que esse elétron, está. Olha, indica o nível é a mesma coisa que camada. Camada é aquelas K, L, M, N, O, P, Q. Quais são os valores dessas camadas? Vai de 1 até 7. Então, K é 1, L é 2, M é 3, 4, 5, 6, 7. Então, nos exercícios, a gente vai ver melhor, mas eu digo assim para vocês. Tem um elétron que está ocupando a camada N. Qual é o número quântico principal dele? Então, se ele está na N, ó, K, L, M, N, então o número quântico principal é 4. Ou ao contrário, eu digo para vocês assim, o elétron está numa camada cujo número quântico principal é 6. Qual é a camada que ele está? K, L, M, N, O, P. Se é 6, ele está ocupando a camada P, esse elétron. Tá? Então, do número quântico principal é isso. É o númerozinho da camada. E eles, então, variam de 1 a 7. O número quântico secundário, então, isso aqui eu vou explicar para vocês assim, é como se o átomo fosse comparado com um edifício. O número quântico principal te dá o nível, ou seja, te dá o andar onde está uma pessoa. A pessoa seria o elétron. O número quântico, como o edifício é dividido em andares são os níveis. Mas os andares também são subdivididos em apartamentos. Então, o número quântico secundário seria referente aos subníveis, às subdivisões, então, que tem. Então, os subníveis seriam os apartamentos. E aqui, ó, nós só temos 4 subníveis, é S, P, D e F. E cada um tem o seu valor, ó. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Tá? Então, o número quântico principal é o N e indica o nível. O número quântico secundário é o L
É o L e indica o subnível, que é as divisões do nível. E ainda nós temos mais dois. Temos o número quântico magnético, que indica o orbital. Então, ó, nós dividimos primeiro o átomo, né, em camadas, que seriam os níveis. Esses níveis se subdividem em subníveis, que seriam os apartamentos. Mas os apartamentos se subdividem ainda em peças, né? Salas, quartos, que são os orbitais. Então, o número quântico magnético, que é M, indica o orbital. Só que o valor dele depende. Então, nós vamos ver aqui, ó. Que tá mal. Depende de menos L a mais L. E agora nós vamos completar esse quadro para vocês entenderem do que eu estou falando. Porque o M vai depender, não é valores fixos como tem no N e no L. Bom, a primeira coisa, os subníveis são S, P, D, F. Isso é fixo, foi convencionado. O L, então, tá fixo também. Ó, é 0, 1, 2 e 3. Então, o S vale 1, o P vale 2, o D, desculpa, começa no 0. O S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3, que são esses valores que a gente tinha visto aqui. Subníveis é S, P, D, F e o L é 0, 1, 2, 3, que são os valores. O S sempre vai valer 0, o P sempre vai valer 1, o D 2 e o F 3. Mas o M, então, varia de menos L a mais L. Então, vamos fazer os valores possíveis. Quando o L é 0, o M é só 0, porque não existe menos 0 e mais 0. Então, se o L é 0, o M vale de menos L a mais L, mas então não existe sinal negativo, positivo por 0, o M é 0. Se o P for 1, o M pode ser menos 1, 0 ou mais 1, porque é de menos L a mais L. O L era 1. Se o D tiver L2, eu começo menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2, tá? Ó, D2. Se o F tiver, ó, o F é L em 3, então o menos L vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Pronto. Agora, número de orbitais. Bom, gente, orbital, então, que eu estava falando para vocês, que são as peças desse apartamento, em química a gente desenha como se fosse um quadrinho. E se aqui, cada valor do M é um orbital, ou seja, é um quadrinho. Então, no caso do M aqui, ó, o S tem só um valor para M, então é só um orbital. Então, eu ali desenho o orbital, orbital é o quadrinho que eu falei para vocês. O P, o L é 1. Mas quantos valores eu tenho para M? Eu tenho 3 valores, então são 3 orbitais e eu desenho 3 quadrinhos. O D, quantos valores para M? 1, 2, 3, 4, 5. Cada valor é um orbital, então eu tenho 5 orbitais que eu vou desenhar aqui como 5 quadrinhos. E o último, ó, o L, que era 3, quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores, que são valores de M. Então, são 7 orbitais. E eu vou desenhar aqui, ó, 7 quadrinhos, porque cada orbital é um quadrinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a última coisa, número de elétrons, quer dizer, quantas pessoas cabem nessa sala? Quantos elétrons? É no máximo 2, gente, e um para cima, outro para baixo. Que isso é o nosso próximo número quântico, que eu vou escrever aqui depois. Então, um para cima e outro para baixo. Então, o S tem um orbital que cabe no máximo 2 elétrons. O P tem 3 orbitais. Quantos elétrons? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O D tem 5 orbitais. Então, a gente põe todos para cima primeiro. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o F, ó, são 7 orbitais, cabe 2 em cada um, então quantos elétrons? 14. Para nós, vai aparecer assim nos exercícios. O S cabe 2 elétrons, o P cabe 6 elétrons, o D, no D cabem 10 elétrons e no F cabem 14 elétrons. Certo? O último número quântico principal é o spin, que é um S maiúsculo. O spin é o número quântico principal. Tá? E aí, o símbolo dele aqui e o símbolo dele então é isso, é um S. Bom, esse aqui é bem simples, é o seguinte, ele indica a rotação, indica o giro, gente, indica a rotação do elétron, porque tem duas opções. O elétron pode girar em sentido horário ou em sentido anti-horário. E os valores deles são só 2 e são fixos. Eles podem ser mais 1/2, que é a mesma coisa que mais 0,5, ou menos 1/2, que é a mesma coisa que menos 0,5. Só que aqui nós temos uma coisinha para salientar. Em química, aqui comigo, Pedro, o positivo não é para cima. Em química, o positivo é para baixo. Então, assim, ó, quando o spin tiver o valor mais 0,5, ele é para baixo. A flechinha é para baixo. E quando tiver menos 0,5, é para cima. É o contrário. Quando tiver para cima, ele vale menos. E os valores são sempre fixos e vocês vão entender melhor isso com os exercícios que a gente vai fazer. Então, só resumindo aqui para encerrar essa aula, o número quântico principal indica a camada KLMNOPQ e assume os valores de 1 a 7. O número quântico secundário, com símbolo L, ele indica os subníveis de energia, que são SPDF, e os valores são fixos 0, 1, 2 e 3. O número quântico magnético indica o orbital e os valores dependem de menos L a mais L, depende do quadrinho onde tiver esse elétron que a gente vai fazer exercício. E o número quântico spin, aqui eu disse errado, ó. Esse aqui nós já vimos. Número quântico spin, que em inglês spin é giro, rotação. Então, o número quântico spin indica a rotação do elétron e ele assume sempre os valores mais meio ou menos meio. Só que o negativo é quando a flechinha estiver para cima, assim. Tá? Então, na nossa próxima aula eu faço algum exercício sobre isso aqui. Bye!